Fala galera, sejam muito bem-vindos ao Cinema com o Tidico. Gente, acabei de assistir a série Monstro, a história de Ed Gein, da Netflix aí, né? Galera, Isso pra mim é completamente inédito. Fazer essa crítica e essa análise é complicadíssima. Nunca imaginei que assistiria algo assim. Não pelas imagens, não pelo o que a série. Não pelo que a gente vê ali na série, mas sim pela discussão que ela propõe. Algumas mensagens que ela quer passar. Nunca imaginei que fosse me deparar com uma crítica, com uma análise tão complexa, tão complicada de fazer por conta do tema em si abordado. Gente, antes precisa ficar claro que a série ela é muito bem feita, muito bem produzida, muito bem executada. Na questão de nos colocar naquele ambiente sombrio, mórbido, pesado, a série ela é altamente competente em relação à filmagem, às cores, ao horror, ao terror, ao pavor que ela traz. A série ela é simplesmente impecável, muito agradável nas filmagens. Quando você entende o que ela quer fazer, quando você vê o que ela quer fazer, que ela quer te passar um peso gigantesco ou qualquer coisa, ela é muito bem sucedida e muito bem competente nos ambientes criados, né? Pra te situar naquilo ali, pra te colocar dentro da loucura da cabeça do Ed Gein. Ela é muito bem sucedida, muito maravilhosa, as cores, o estilo de filmagem, é tudo muito bem feito e você acaba realmente dentro daquele cenário pesado e caótico e sombrio e louco. É assim mesmo. Charlie Hunnam, não tem nem o que falar. Melhor papel da vida, né, do Charlie Hunnam, ou talvez o mais emblemático, com certeza. O Charlie Hunnam, se eu não assisti todos os filmes dele, eu assisti basicamente todos, eu assisti quase todos, então eu tenho muita propriedade pra falar do Charlie Hunnam. Tá simplesmente espetacular. Melhor papel da vida dele até aqui. Se não o melhor, o mais emblemático, mas pra mim é o melhor papel da vida dele, com tudo que eu conheço do Charlie Hunnam, que eu conheço, é aquilo que eu falei, conheço quase tudo. Mas galera, dito isso, a série ela é complicadíssima pelo tema. É aquilo que eu falei pra vocês. Nunca imaginei me deparar com uma mensagem dessas. Não conhecia a fundo a história do Ed Gein, fui conhecer a partir da série. Depois da série, eu fui atrás de outros vídeos e outros documentários para buscar mais informações da vida, do que é real, do que não é real, da realidade das coisas que aconteceram com o Ed, ou do que foi relatado. Então, nada, eu busquei fazer uma grande pesquisa para gravar esse vídeo para vocês, para achar o maior embasamento possível, os maiores relatos, o que é verdade ou não em cima da história. E a série, ela estava me incomodando um pouco no momento em que eu estava vendo que ela estava colocando muita coisa de forma ali metafórica, acho que metafórica não é a palavra, mas de forma ilustrativa para nós passarmos a entender ou entrarmos cada vez mais na cabeça do Ed Gein. Então a série estava me incomodando um pouco em relação a isso, porque como eu não conhecia a história, eu estava querendo uma coisa não tão romântica, digamos assim, não tão ilustrativa. Eu queria ver mais a história, o que realmente aconteceu com o Ed Gein em relação a um documentário, em relação a que foi, que é verdade e que é fato. Mas, no final, a série entrega isso. Pra mim, ela esticou um pouquinho o chiclete, porque a série ela é um tanto quanto... ela é difícil de gestão, é difícil de gerir aquele momento. Chegou um momento do quarto pro quinto pro sexto, e aqui eu não estou qualificando e aqui eu não estou colocando em xeque, em dúvida, a qualidade da série. Ela não perde a qualidade em momento nenhum.
Eu estava incomodado. Pra mim era tipo assim, chega, eu já vi, eu já entendi a questão da necrofilia, eu já entendi, eu já estou situado no ambiente, eu já entendi tudo isso. Então pra mim esticou um pouquinho o chiclete em relação a isso, porque eu já tava cansado de ver aquilo. Nos primeiros episódios estava interessante porque nós somos, e eu acho que aqui entra na grande discussão, né, na grande conversa da série. Nós somos pegos, né, de uma certa forma, desperta curiosidade, essas questões reais e macabras que vira e mexe nós estamos vendo na sociedade, ou que nós vimos e que nós estamos prestes a ver. Então, no começo, eu estava muito preso na série em relação a tudo aquela novidade mórbida e macabra que a série estava me proporcionando. Depois do momento, acho que ela poderia ter sido um pouco mais rápida, mas em nenhum momento ela se perde, em nenhum momento ela fica ruim. Ela é muito redonda, muito bem feita, muito bem produzida, muito bem coerente, e o Charlie Hunnam está espetacular. Agora, dito tudo isso, galera, e os outros atores também são atores de muito nível, né? Mas acho que dá pra... Nessa daqui é justo destacar a... Perdão, gente. Acho que é justo destacar o Charlie Hunnam. E aí, o que acontece? A série, ela tenta trazer uma mensagem, pelo menos foi o que eu entendi, e quem quiser deixar nos comentários está claro, quem quiser comentar está muito convidado a isso, né? Está completamente convidado a isso, pra gente ter essa nossa conversa, nossa discussão, acho que isso é muito válido. Pelo que eu entendi, a série... Por que é tão complicado e complexo falar da mensagem final da série, da mensagem geral em que a produção vai nos situando em relação à mensagem mesmo, do que eles querem passar. Mostra talvez um motivo e nos faz entender, meio que entender, o que levou Ed Gein a fazer as coisas que ele fazia. Por conta dos traumas, da forma como ele foi criado, da esquizofrenia, de tudo que ele eventualmente passou na vida dele. A série, de uma certa forma, nos faz entender talvez os motivos que o tenham levado a executar, a fazer tudo o que ele fez, que é horroroso. Então, isso pra mim é muito complicado e muito delicado de analisar, porque a série, pra mim, de uma certa forma, tenta... eu não sei se é limpar a barra ou dar uma aliviada na história, nos acontecimentos, nos fatos do Ed Gein, mas nada tenta nos fazer entender. E eu acho que isso é muito, muito difícil de falar ou tecer uma opinião, porque ele mutilou corpos, né? Assassinou pessoas, então é muito difícil, por mais que que a gente entenda os motivos, a série tenta fazer a gente entrar a todo momento na cabeça do Ed, dos traumas da mãe, do distúrbio, da forma rígida e brutal como ele fora criado, e aí ela tenta nos fazer entender o que o levou a fazer aquelas certas coisas. Então eu acho muito difícil, eu acho muito complicado eu chegar aqui e falar e dar um veredito pra isso. É complicado, é complicado. Uma outra coisa que a série deixa clara é de que talvez, né, que a mensagem que tenta passar é de que talvez o Ed não seja o grande monstro. E isso dá pra gente começar uma conversa, e aí talvez eu me sinta um pouco mais confortável de falar. Porque pela tendência cinematográfica e de uma certa forma dos serial killers, não sei se está certo isso, serial killers, sei lá, os próximos assassinos em séries que chegaram, de uma certa forma, principalmente nos Estados Unidos, talvez, foram tendenciados pela história do Ed Gein, que foi, de uma certa forma, distorcida, deturpada pelo prazer de algumas pessoas. Do prazer de assistir ou do prazer de fazer. Então,
é uma coisa assim, é aquilo que eu falei pra vocês no começo do vídeo. Eu nunca imaginei ter que chegar aqui e fazer uma crítica, uma análise tão delicada nesse sentido, em que nós mexêssemos com motivações e inspirações tão brutais, tão indecentes, que a série, de uma certa forma, até tenta romantizar as ações, né, ou os motivos do Ed Gein. E aí, nós vemos também a série tentando levantar uma hipótese, uma questão, apresentando vários assassinos em séries conhecidos mundialmente, que tentando comparar e mostrar que, de uma certa forma, são muito piores que o Ed Gein. Então, assim, eles podem até ser realmente piores, mas como comparar isso? Como mexer e tocar nesse assunto? Quantidade de mortes? Um cara mais brutal? Tá fazendo de propósito? O Ed fazia porque nem lembrava que fazia? Ele se confundia? Tem uma questão muito mais psicológica, de psicose, realmente? Tem casos e casos? Mas eu acho, no todo, muito, muito, muito complicado de entrar nesse assunto, nesse debate e fazer o comparativo de quem é pior ou não, se tinha motivo ou não. Acho que nesse momento, nessas questões, acho difícil, acho que não cabem. Então eu acho muito complexo, muito complicado a série tentar querer explicar isso. Eu acho meio estranho. E aí depois ela coloca de uma forma muito competente também, né? Essa tendência cinematográfica, colocou a história do Psicose, né? Do Norman Bates, a Norma Bates, o que... essa sacada que o Hitchcock teve em querer dar isso pro mundo, em identificar que as pessoas se atraem, né? Eu vou usar a palavra se atraem, mas aparentemente uns gostam, outros se atraem por essas questões pesadas, por essas histórias reais, mórbidas. Mostra como Hitchcock e outros cineastas meio que se aproveitaram da situação, e eu não sei se eu posso usar essa palavra, mas meio que se aproveitaram da situação para lucrar, né? Para lucrar ou entregar algo novo para o mundo, serem inovadores para o mundo em relação a essas realidades que não eram exploradas da forma como eles começaram a explorar, principalmente no cinema norte-americano. E a partir disso dá para nós termos uma ideia também. Perdão, gente. Hoje tá difícil, né? Dá pra nós termos uma ideia também de que esses assassinos em séries também se inspiraram e motivaram em toda a história que talvez tenha realmente sido distorcida do Ed Gein. Então o Ed Gein, ele serve, acho que isso dá pra falar, né? Ele serve pra motivar e inspirar pessoas, que eu não sei nem falar que tipo de pessoas são, né? Para fazer algumas coisas em relação à retirada de pele, né? A fazer atrocidades, né? Desenterrar corpos, mexer com a pele de forma absurda. Então é muito difícil, é muito complicado, é muito complexo para mim falar tudo que essa série representa. Ela é muito bem... O problema dela, pra mim, o grande problema dela é que ela é muito bem feita e muito bem executada em alguns sentidos, mas aborda um tema muito, muito, muito complexo, muito delicado. Pra mim, o diretor aí, ele teve bastante coragem pra fazer isso, pra trazer essa conversa de tentar, talvez, não sei se humanizar o Ed Gein, mas explicar os motivos que o levou a fazer tudo que ele fez, que pra mim é muito delicado, muito complicado de nós falarmos, porque mexe com assassinato, atrocidades, e isso não tem muita discussão. Isso não tem o que discutir. Algumas coisas que ele fez, por mais que a série nos faz tentar entender a mente dele,
Algumas coisas que ele fez não tem desculpa, não tem lógica, não tem explicação, por mais que, com os estudos, tudo, a gente passa a entender que ele fez uma real bagunça e tem toda a questão de psicose, de esquizofrenia, que ele acaba bagunçando, misturando o que é real do que não é, mas no geral, pra mim, é muito complicado. Mas eu quero saber a opinião de vocês. O que vocês acharam da série? Eu tô certo, eu tô errado? O que vocês acham de tudo isso? O vídeo de hoje foi esse, espero que vocês tenham gostado. Se inscrevam no canal, ativem as notificações e vão deixando like. Obrigado e até a próxima.